certo? Então, o que seria, né, uma função polinomial ou simplesmente polinômio na variável x? É toda expressão dessa forma aqui, pessoal. Aqui está escrito de modo literal, mas daqui a pouco eu vou colocar aqui uns exemplos para que vocês possam enxergar isso de um modo mais fácil. Tá? Então, aqui nós temos x como sendo a variável, o A0, A1, AN menos reticências, ou AN menos 1, AN, todos são números complexos, e esse nzinho que aparece aqui no expoente, né, ó, n menos 1, e assim sucessivamente, aqui é 1, esse número é um número natural, ok? Esses números complexos, pessoal, A0, A1, né, até AN, eles são chamados de coeficientes do polinômio, certo? E essas parcelas, nós temos aqui uma soma. Então, estas parcelas aqui, elas são chamadas de termos do polinômio, certo? Então, para a gente entender melhor aqui essa definição, vamos olhar aqui para esse exemplo 1. Olha só, coloquei aqui alguns exemplos para que a gente pudesse treinar aí essa definição. Então, primeiro exemplo aqui, ó. F de x igual a 2x à terceira menos 3x2 mais 5x mais raiz de 2. Então, nós temos aqui, pessoal, ó, uma expressão que define um polinômio. Por quê? Porque essa expressão, pessoal, ela se enquadra na definição acima. Olha só, os coeficientes. Nós temos o 2, menos 3, 5 e raiz de 2. Todos esses números são números reais e, consequentemente, são números complexos. Certo? Nós temos que o expoente do x aqui é 3, aqui desse x é 2, desse x aqui é 1. São números naturais. Ok? Então, por definição, essa expressão aqui, ela define o que nós chamamos de função polinomial ou simplesmente polinômio. Certo? Agora, esse segundo exemplo. Olha aqui para g de x. G de x igual a x à quarta, mais 2x2, menos 7x, mais 1. Essa expressão aqui, essa expressão define um polinômio? Também. Por quê? Porque as condições da definição, elas são verificadas. Vamos notar que os coeficientes, ó, o coeficiente aqui do x4 é 1, né? Geralmente a gente não coloca. Aqui é 2, aqui é menos 7, aqui é 1. E o expoente, pessoal, da variável x é um número natural. Ó. Aqui é 4, aqui é 2, tá? Aqui é 1. Percebam que aqui nesse caso aqui não aparece o termo x3, né? X elevado a 3. Quando o termo não aparece, é porque o coeficiente dele é considerado como sendo zero. Por isso que aqui, pessoal, vocês vão encontrar ó, o A4, que é o coeficiente de x à quarta, vale 1. Esse A3 vale 0, porque aqui não aparece o termo x3. O A2 vale 2, que é o coeficiente de x2. O A1 vale menos 7, que é o coeficiente de x. E aqui o termo independente, o A0, vale exatamente 1. Ok? Esse terceiro exemplo aqui, que eu estou chamando de h de x. Então, nós temos ó, uma expressão, e essa expressão ela também define o quê? Um polinômio. Vamos notar o seguinte, ó. Aqui nós temos um número complexo dessa vez. Né? O coeficiente de x3 é um número complexo. O coeficiente de x2, aqui, menos 3, é um número real. Né? Você pode dizer, não, professor, isso aí é um número inteiro. Tudo bem, mas se o número é inteiro, ele também é real. Certo? Aqui nós temos o coeficiente de x como sendo i, um número complexo, e o termo independente, o número complexo 3 menos 4i. Então tá aqui, ó, o A3 é esse número complexo, o A2 é menos 3, o A1 vale i, e o termo independente, que é o A0, vale 3 menos 4i. Ok. Eu coloquei aqui, pessoal, essa observação só para dar um exemplo, né, de, por exemplo, uma expressão que parece ser um polinômio, mas não é. Está aqui essa função aqui. Ó.
Vamos notar que essa expressão, ela parece definir um polinômio, mas, na verdade, ela não é um polinômio. Por quê? Primeiro, vamos analisar os coeficientes. Então, aqui o coeficiente é 2, aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é menos 4 e aqui é 10. Então, pelos coeficientes, está tudo correto, porque todos os números são números reais, consequentemente, são números complexos. Mas vamos notar que o primeiro termo aqui dessa expressão, o expoente de x é menos 3. E menos 3 não é um número natural. Certo? Então, essa expressão ela não define um polinômio. Para definir um polinômio, esses expoentes devem ser todos. Né? Todos devem ser número natural. Então, aqui nós temos um exemplo de uma função que parece ser um polinômio, mas não é. Bom, agora vamos falar sobre valor numérico de um polinômio. O que significa o valor numérico de um polinômio? É uma coisa bem simples, pessoal. Então, vamos, por exemplo, aqui, considerar esse polinômio, ó. Vamos considerar aqui esse polinômio, certo? E vamos tomar um número complexo que eu estou denotando aqui pela letra grega, alfa. Então, o que seria o valor numérico de f nesse número complexo alfa? É bem simples, pessoal. É só você, onde tem a variável x, você colocar alfa. Então, na prática, o valor numérico de f, num número complexo alfa, é exatamente, né, a imagem do número complexo pela função f. Ok? Então, onde tem a variável x, você coloca o valor alfa. E aí, depois que você coloca o valor de alfa, você faz a conta. Você faz toda essa conta aqui e soma. E aí você vai obter como resposta um número complexo. Tá ok? Agora, se quando você substituir o alfa aqui na variável x, né, e ao fazer essa soma aqui, você encontrar como resposta o número real zero, isso significa dizer que esse alfa, tá, ele é a raiz, ou pelo menos uma raiz, do polinômio f. Então, o alfa passa a ser chamado de raiz ou zero. Né? O zero por quê? Porque ele está anulando a função. Né? Ao substituir alfa aqui na variável x, e ao fazer essa conta, a soma vai dar zero. Ok? Vamos aqui ver exemplos em relação a valor numérico. Então, vamos considerar inicialmente esse polinômio aqui. Então, nós temos aqui um polinômio, certo? Por quê? Vamos sempre investigar. Né? Satisfaz a definição. Os coeficientes aqui são números complexos, né? Na verdade, né? A gente pode até dizer que aqui o número real, né? 1, menos 2, 1 e 5. O expoente aqui da variável x, ó, é 3, aqui é 2, aqui é 1. Tá ok? Então, definitivamente, essa expressão define uma função polinomial ou, né, mais simplesmente, um polinômio. Então, por exemplo, vamos pegar aqui e vamos fazer alfa, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, vamos fazer alfa igual a 1. Ok? E vamos fazer a conta. Então, eu substituo aqui no valor de x o número 1. Então, fica 1 elevado à terceira, aqui, ó, menos 2, que multiplica 1 ao quadrado, mais 1, mais 5. Em outras palavras, pessoal, é só você substituir o x pelo valor 1. E aí você vai fazer agora essa conta. Então, 1 à terceira, 1. 1 ao quadrado, 1, vezes menos 2, menos 2. Aí aqui eu tenho 1 mais 5. Então, somando aqui, pessoal, nós vamos obter 5 como resposta. Então, a gente costuma dizer que esse 5 é a imagem do número real 1 pela função polinomial f.
Ok, pessoal? Dúvidas? Se não dúvidas, eu vou fazer o segundo exemplo, né? O segundo item aí desse exemplo 2. Ok, então vamos lá. Aqui no item 2, pessoal, eu escolhi agora o alfa como valendo menos 2. E aí vamos calcular f de menos 2. O que é que nós vamos fazer? Novamente, aonde tem a variável x, a gente vai colocar menos 2. Então, aqui fica menos 2 a terceira. Aí, menos 2, que é esse aqui, e multiplica menos 2 ao quadrado, mais menos 2 aqui, mais 5. E aí, ó, menos 2 a terceira é menos 8, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes menos 2, menos 8 de novo. Aqui mais menos 2 vai dar menos 2 mais 5. E ao fazer essa soma, nós vamos encontrar menos 13 como resposta. Ok, pessoal? Só somar aqui, ó. Menos 8 dá menos 16. Menos 16 menos 2 dá menos 18. Menos 18 mais 5, menos 13. Ok? Então, nesse caso, o menos 13 é a imagem do menos 2 por essa função polinomial f. Nesse terceiro item aqui, desse exemplo 2, eu coloquei agora um número complexo. Estou fazendo alfa aqui como sendo um número complexo. Mas aí a gente faz da mesma forma. Aonde tem a variável x, a gente coloca 1 mais i. 1 mais i, aí bota 1 mais i que é elevado à terceira, menos 2 que multiplica 1 mais i ao quadrado, mais 1 mais i, mais 5. E aqui, pessoal, ó, embora eu não tenha feito aqui os detalhes, né? Mas aqui, por exemplo, vocês vão fazer o quê? O cubo da soma, produto notável, né? Então, fazendo essa conta, né? O cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então, vai desenvolver isso aqui, né? Isso aí é produto notável, certo? É um conteúdo que geralmente é dado no sexto, sétimo ano. Ok? Sexto, sétimo ano. Aí você vai desenvolver esse aqui, né? Quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E depois que você desenvolver esse aqui, somar tudo, vocês devem encontrar 4 menos i como resposta. Portanto, 4 menos i, certo? Vai ser a imagem de 1 mais i pela função f, né? Por essa função polinomial f. Ok? Agora vamos falar um pouco sobre grau de um polinômio, né? O que significa o grau de um polinômio. Então vamos considerar aqui, ó, esse polinômio, né? Está escrito aqui de modo literal, ok? Então o que seria o grau desse polinômio? Você vai identificar o coeficiente, certo? Na verdade, você vai identificar o expoente, né, da variável x, que é o maior valor, cujo coeficiente seja não nulo. Então, nós vamos olhar para essa expressão, certo? E o maior valor que aparecer de n, cujo coeficiente do termo an, xn, o an seja diferente de zero, então a gente diz que o grau desse polinômio é n. Vamos ver aqui um exemplo. Não. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, olha para essa expressão aqui. Nós temos um polinômio. Né? Os coeficientes aqui são números reais, esses expoentes são números naturais. Agora, qual é o grau
desse polinômio? 3. Por que 3? Porque 3 é o maior expoente que aparece na expressão cujo coeficiente do termo aqui, x3, é diferente de zero, que no caso aqui é 2. Certo? Então, você vai olhar justamente para o expoente o maior valor. No caso aqui é 3. Certo? E nós denotamos o grau de f por essa notação aqui. Então, para esse polinômio, o grau desse polinômio, o grau de f é 3. Para esse segundo polinômio aqui, ó, a gente vê claramente aqui que o expoente de maior valor, quanto é? 4. E o coeficiente do termo x4, que é 1, é diferente de zero. Então, o grau de g é 4. Nesse outro item aqui, ó, qual é o grau desse polinômio? É 5, que é o maior expoente que aparece na expressão, cujo coeficiente do termo x5 é diferente de zero. Posso continuar, pessoal? Então, vamos lá. Então, vocês vejam que agora a gente está trazendo um monte de conceitos. Primeiro eu defini o que era um polinômio, né? Depois eu defini o que é o valor numérico de um polinômio. Eu agora acabei de definir o que é o grau de um polinômio. E agora vamos para outra definição, né? É o de polinômio identicamente nulo. Quando é que a gente diz que um polinômio ele é identicamente nulo? Então vamos lá. Ó. Dizer que um polinômio ele é identicamente nulo ou simplesmente nulo, tá? Muitas vezes a gente fala apenas polinômio nulo. Por quê? Porque a palavra identicamente nulo é uma coisa muito grande, né? Então, geralmente a gente diz polinômio nulo. Tá? Quando é que f, né, é um polinômio nulo? Aí aqui está a definição. Quando f assume o valor numérico zero para todo x complexo. Em outras palavras, independentemente do valor x que você puser aqui, se o valor dessa soma for sempre zero, então a gente diz que, na verdade, esse polinômio ele é um polinômio identicamente nulo ou simplesmente nulo. Ok? Agora, uma consequência dessa definição é essa observação 2, que é ela que na prática a gente usa. Certo? Quando é que um polinômio ele é identicamente nulo? Ó, se e somente se. Então, esse símbolo aqui significa f identicamente nulo. Né? Se somente se, ó, todos os coeficientes do polinômio forem iguais a zero. Ok? Então, na prática, é essa observação 2 que a gente usa. Então, dizer que um polinômio f é identicamente nulo ou simplesmente nulo significa dizer que todos os coeficientes dele são iguais a zero. Ok? Baseado nessa observação, vamos fazer aqui esse exemplo 4. Ok? O exemplo 4 diz o seguinte: determine os valores de A, B e C para que o polinômio, aí está aqui o polinômio. O polinômio está escrito aqui, ó. Aqui o polinômio. Começa aqui, tá? E continua aqui, ó. Certo? Vamos notar, pessoal, que aqui, ó, A menos B é o coeficiente de x2, 3A menos C é o coeficiente de x, e C menos B, menos 2, é o termo independente, né? Aí ele diz o seguinte: determine os valores de A, B e C para que esse polinômio f seja identicamente nulo. Ora, de acordo com essa observação 2, o polinômio f será identicamente nulo se todos os seus coeficientes forem iguais a zero. Então, a condição para que esse
polinômio f seja identicamente nulo, é o coeficiente de x2 ser igual a zero. Aqui, ó. O coeficiente de x também ser igual a zero. E o termo independente também ser igual a zero. Então, a condição necessária e suficiente para que esse polinômio f seja identicamente nulo é que a gente encontre valores para A, B e C que satisfaçam a esse sisteminha aqui. Então, para a gente achar os valores de A, B e C, será necessário resolver esse sistema. Ok? E o que é resolver o sistema? Né? Eu estou partindo do pressuposto que vocês sabem resolver sistema, né, pessoal? Mas só relembrando, né, o que é resolver, por exemplo, um sistema desse tipo? É você encontrar valores para A, B e C de tal forma que essas três equações elas sejam sentenças matemáticas verdadeiras. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui? Aqui, pessoal, esse sistema é bem simples, a gente pode resolver, né? Até por substituição. Então, por exemplo, ó, essa primeira equação aqui, a gente conclui facilmente que B é igual a A, né? Ou A é igual a B. Basta passar o menos B para o segundo membro. Então, daqui a gente conclui que A é igual a B. Aí a gente vem na segunda equação e no lugar de A, substitui pelo B. Então, fica 3B menos C. Se você passa o C aqui para o segundo membro, você encontra que C é igual a 3B. E aí, com esse valor de C, você substitui nessa última equação. Então, você fica com 3B menos B. Então, vai dar o quê? 2B. 2B menos 2 igual a 0. Aí você passa o 2 para o outro membro, né? E vai ficar, ó, repetindo, né? O C aqui vai ficar igual a 3B, você substitui. Então, fica 3B menos B, fica 2B. 2B menos 2 igual a 0. Então, você passa o menos 2 para o outro lado, tá? Vai ficar 2. Então, 2B igual a 2, o que corresponde a B igual a 1. Todo esse comentário que eu fiz, pessoal, eu deixei registrado aqui, ó. Né? Na primeira equação, você faz A igual a B, né? Você passa esse menos B para o segundo membro, então A igual a B. Aí você substitui na segunda equação, tá? Substitui o valor de A na segunda equação, e aí obtém C igual a 3B. E finalmente substitui o valor de C, né? C igual a 3B aqui, ó. Nessa terceira equação. De onde você conclui que B é igual a 1. Mas se B é 1, como A é igual a B, A também vai ser 1. E como C é 3B, C vai ser 3 vezes 1, 3. Portanto, os valores de A, B e C que fazem com que esse polinômio seja identicamente nulo é A igual a B igual a 1 e C igual a 3. Ok? Então, para resolver esse exemplo 4, a gente precisou do quê? Nós precisamos resolver um sistema. Ok, pessoal? Dúvidas? Dúvida, gente? Se não, a gente prossegue. E vamos para mais uma definição, né? O que seria polinômios idênticos. Quando é que a gente diz que dois polinômios são idênticos, né? Ou simplesmente iguais, certo? Dois polinômios, né? Considerando esses polinômios aqui, ó. F, esse polinômio, e G, esse polinômio, dizer que eles são idênticos ou iguais, significa dizer o quê? Que vale essa equivalência. Ó. Essa notação
significa, né, dizer que f é idêntico a g, ou f é igual a g. E, em outras palavras, significa dizer que f de x tem que ser igual a g de x para todo x, x sendo um número complexo. Embora essa seja a definição, na prática, que a gente usa essa observação 3. Ou seja, dados dois polinômios, eles serão idênticos ou iguais. Ó, qual é a equivalência aqui na observação 3? Se os coeficientes de f forem iguais aos coeficientes de g. Então, AI igual a BI. Em outras palavras, né, o I varia de 0 a n, ou seja, o A0 tem que ser igual a B0, ó, esse A0 tem que ser igual a esse B0, o A1 tem que ser igual ao B1, e assim sucessivamente até o AN ser igual ao BN. Ok? Então, na prática, o que a gente utiliza é essa observação 3. Vamos fazer um exemplo aqui, como no caso anterior. Perguntinha bem parecida, só que agora eu estou dando dois polinômios. Ele quer encontrar aqui os valores de A, B e C, para que esse polinômio f, né, dado por meio dessa expressão, seja idêntico a esse polinômio g. Ok? Seja idêntico ao polinômio g. Agora vamos notar aqui o seguinte. Você diz, professor, esse polinômio aqui, teoricamente, ele tem grau 2 e esse tem grau 1. Como é que eu posso comparar? Como é que eu posso comparar se os polinômios aqui aparentemente têm graus diferentes? Né? É porque aqui é só aparentemente. Tá ok? Então, por exemplo, para que esses dois polinômios f e g sejam iguais, já que g é de grau 1, necessariamente o f também tem que ser de grau 1. Portanto, aí vem a condição que a menos b tem que ser igual a 0. Aí, ó, o coeficiente de x da f, a mais b, tem que ser igual ao coeficiente de x de g. Por isso que está escrito aqui, ó, a mais b igual a 4. E o termo independente do polinômio f tem que ser igual ao termo independente do polinômio g. O que nós estamos usando é justamente essa equivalência 0,2. Ok? E aí, novamente, chegamos num sistema e precisamos resolver o sistema. Aqui, por exemplo, eu posso passar ó, esse menos b para o segundo membro, aí eu tenho que A igual a b. Substituo aqui o A por b, então fica b mais b, então aqui dá 2b igual a 4. Obviamente, o b vai ser 2. E se b é 2, o A é 2, né? Porque a gente já viu na primeira equação que A é igual a b. Então, substituindo os valores de A e B na terceira equação, a gente encontra o valor de C. Então, se A é 2 e B é 2, então aqui vai ficar o quê? 4 mais 2, 6. Passa para cá, vem menos 6. 5 menos 6, menos 1. Então, fica menos C igual a menos 1. Ou seja, C igual a 1. Então, embora a gente tenha chegado em sistema aqui, pessoal, esse sistema ele é um sistema muito simples de ser resolvido. Ok? E para os valores de A igual a 2, B igual a 2 e C igual a 1, nós vamos concluir que esse polinômio f ele é idêntico ao polinômio g. Em outras palavras, eles são iguais. Vamos lá, vamos passar por cada uma das operações. Então, o que seria, né, dado dois polinômios, o que seria a gente calcular a soma desses polinômios? Pessoal, as operações são muito simples. A única operação dentre essas quatro que merece uma atenção maior é a divisão. As demais operações são super, super, super fáceis. Então, por exemplo, dado dois polinômios, como é que a gente calcula a soma entre eles? Eu já estou colocando aqui, pessoal, já o exemplo, né?
Coloca aqui a definição acima. E aqui eu já estou colocando o exemplo. Então, somar dois polinômios, como é que a gente soma dois polinômios? A gente simplesmente soma os coeficientes dos termos de mesmo grau, ou de mesmo expoente. Então, por exemplo, aqui eu tenho um polinômio de grau 3, aqui eu tenho um polinômio de grau 3. Então, como é que é definida a soma de f com g? Né? F de x mais g de x. Então, você vai pegar o coeficiente de x3 de f, aí eu somo o coeficiente de x3 de g, aqui ó, 2 mais 1, vezes x3. Vou pegar o coeficiente aqui de x2, menos 3. E vou somar com o coeficiente aqui de x2, 2. Aqui fica menos 3 mais 2, que multiplica x2. Vou pegar o coeficiente aqui de x, que é 5. E vou somar com o coeficiente de x, que aqui é menos 7. Vezes x. E pegar aqui e somar os termos independentes. Menos 3 mais 1. E é só fazer a conta. 2 mais 1, 3. 3x3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 1 que multiplica x2 dá menos x2. 5, mais menos 7. Aqui, ó, mais por menos dá menos. 5 menos 7, menos 2. Menos 2 que multiplica x. Menos 2x. E aqui menos 2. Ok. Então, vamos passar aqui para a segunda operação, que é a subtração. Então, como é que a gente calcula, né, a diferença entre dois polinômios? Da mesma maneira, pessoal, que a gente calculou a soma. Só que, ao invés de somar, a gente agora faz o quê? Subtrair. Então, vamos considerar ó, esses dois polinômios aqui. Então, como é que a gente calcula a diferença? F de x menos g de x. Aí pega o coeficiente aqui de x2, subtrai do coeficiente aqui de x2. Coeficiente aqui de x subtrai do coeficiente aqui de x, ó, 2 menos. Coeficiente de x aqui é menos 7. E aqui menos 3 subtrai menos 4. E aí você faz essa conta. 5 menos 1 dá 4, 4x2. Menos por menos aqui dá mais. 2 mais 7 dá 9x. E aqui menos 3 menos 4 dá menos 7. Ok? Então, muito simples, né? Então, tanto na soma como na diferença, você vai apenas pegar os coeficientes dos termos de mesmo expoente, né? Ok? E quando é a soma, você soma. Quando for a subtração, no caso, você subtrai. A multiplicação. Na multiplicação, pessoal, entre dois polinômios, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade distributiva, certo? E sair multiplicando termo a termo. Então, por exemplo, dado esse polinômio, aqui é um polinômio de grau 1, esse outro polinômio é de grau 1, tá? Eles podem ter grau diferentes. Ok, pessoal? Eles podem ter grau diferentes. Não tem problema. Então, como é que seria aqui o produto, né? F de x vezes g de x. Como é que a gente calcula esse produto? Então, no lugar de f de x, a gente coloca 2x menos 3, né? Vezes, no lugar aqui de g de x, a gente coloca 5x mais 2. E aí, pessoal, a gente sai multiplicando, ó. Então, a gente pega o 2x, ó, multiplica 2x por toda essa expressão aqui, mais, aí pega esse termo aqui, ó, menos 3 vezes toda essa expressão. Tá aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos multiplicar, ó, esse termo por esse termo, tá aqui. Aí, mais por mais dá mais, todo um produto, né? 2x vezes 2, tá aqui, ó. Repetiu mais, aí ficou menos 3 vezes 5x, mais, aí menos 3 vezes 2. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essas contas que aparecem aqui e simplificar ao máximo. Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes 5, 10, x vezes x dá x quadrado, 10x quadrado. Aqui nós vamos obter 4x. Aqui nós vamos obter, ó, menos 15x.
e aqui menos 6. Dá para simplificar, ó, esse termo com esse. Então, 10x quadrado. Aí 4x menos 15x dá menos 11x. Menos 6. O produto desses dois polinômios, né, é esse polinômio aqui. Professor. Então, vamos lá começar com a divisão. Antes de começar, eu vou fazer uma pergunta. Vocês já viram como é que calcula a divisão entre dois polinômios? Professor, seu vídeo faz muitos anos, que eu não me lembro, não. Certo. Pessoal, o processo da divisão de polinômios, ele é igual ao processo da divisão de números inteiros. É exatamente o mesmo. Ok? Na verdade, eu considero até mais fácil. Mas o processo em si, até aquela chave que a gente arma, é exatamente a mesma. Ok? Eu vou colocar aqui a definição, em seguida aqui eu vou fazer aqui alguns exemplos para mostrar como é que a gente calcula a divisão entre dois polinômios. Então, vamos lá. Então, dado dois polinômios, que eu vou chamar aqui de f e g, obviamente, o g, ele não pode ser o polinômio identicamente nulo, certo? Porque a gente não pode dividir por zero. Então, o que significa dividir f por g? Né? Em outras palavras, dividir f por g significa encontrar dois outros polinômios, que eu estou denotando aqui, um por q e o outro por r, de tal forma que valha essa condição 1 aqui. Isso aqui é o algoritmo da divisão de Euclides, né? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. O f é chamado de dividendo, o g de divisor, né? Já que eu estou dividindo f por g. O q é chamado de quociente e o r é chamado de resto. Além disso, qual é a segunda condição que precisa ocorrer? É que o grau de R tem que ser estritamente menor do que o grau de G. E é nesse momento que a gente para com o processo. Então, a gente vai parar com o processo quando o grau de R for menor do que o grau de G ou quando R for zero. E aí, nesse caso, né, se R for polinômio identicamente nulo, a gente diz que a divisão é exata. Isso aqui é da divisão, né? Então, dividir, né, o polinômio f de x. Eu vou colocar aqui por g de x. No item 1, o f de x é igual a 7x à terceira mais 30x quadrado. Opa, menos 40x, eu errei aqui. Menos 40x mais 15. E g de x é igual a x quadrado mais 5x menos 6. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa divisão? Como eu falei agora há pouco, pessoal, a gente procede da mesma maneira como a gente divide em números inteiros. Então, a gente vai colocar assim, vai colocar 7x à terceira mais 30x quadrado menos 40x mais 15. E aí a gente coloca, ó, aquela chavezinha, ó. Aqui coloca x2 mais 5x menos 6. Ok? Deixa eu mudar agora a cor aqui para vermelho, para destacar. Aí o que é que a gente faz? Então a gente vai pegar aqui, pessoal, o primeiro termo do polinômio, né, que está no dividendo, certo? O primeiro termo desse polinômio aqui, e nós vamos dividir pelo primeiro termo desse polinômio aqui. Então, ao dividir, ó, 7x à terceira por x2,
o que é que vai dar? Vai dar 7x. Concorda? Você pega, olha, 7x à terceira e divide por x quadrado, ó. Esse x quadrado cancela com um 2 que tem aqui e resta 7x. Foi justamente o que eu coloquei aqui abaixo. Aí, em seguida, a gente faz o seguinte, ó. Mais do sinal de 7x vezes o sinal de x2, que também é mais. Então, mais vezes mais, dá mais. E aqui a gente vem e troca de sinal. E multiplica. Então, 7x vezes x2 dá 7x à terceira. Por que que a gente muda de sinal? É porque a gente faz a subtração. Né? Então, ao invés de fazer a subtração, é mais conveniente a gente só mudar de sinal. Ok? Mas a gente multiplica o resto. Então, aqui fica mais por mais dá mais, vem para cá menos. 7x vezes 5 dá quanto? Dá 35x quadrado, né? Porque é 7x vezes 5. Né? 7 vezes 5, 35. X vezes x dá x quadrado. Mais 7x menos 6, ó, mais por menos, dá menos. Vem para cá, mais. 7x vezes 6 dá 42x. E aí, o que é que a gente faz? A gente soma. Ó, quando eu somo esse termo aqui com esse, cancela. Porque é 7x à terceira menos 7x à terceira. Agora, 30x quadrado menos 35x quadrado dá quanto? Menos 5x quadrado. Menos 40x mais 42x dá mais 2x. E o 15 aqui, a gente simplesmente baixa ele. Opa, 15. A gente simplesmente baixa ele. Ok? Agora vamos notar que o grau desse polinômio é 2, igual ao grau desse polinômio. Então, o que é que a gente faz? Continua o processo. Porque, como a gente viu na definição, o processo ele só para quando o grau desse polinômio for menor do que o grau desse polinômio ou esse polinômio for identicamente igual a zero. Nesse caso, a gente diz que a divisão é exata. Prosseguindo, eu vou agora pegar o menos 5x2, pessoal, que é o primeiro termo desse polinômio, e vou dividir pelo primeiro termo desse polinômio. Por x2. E aí, ó, x2 cancela com x2, vai sobrar menos 5. Então, você vem aqui e coloca menos 5. Menos 5 vezes x2 dá menos 5x2, mas vem para cá com sinal trocado. Menos 5 vezes 5x dá menos 25x, mas vem para cá com sinal trocado. Menos 5 vezes menos 6 dá 30. Vem para cá, menos 30. E aí, pessoal, quando a gente somar, ó, esse menos 5x2 cancela com esse 5x2. 2x, né? Mais 2x mais 25x vai dar mais 27x. E mais 15 menos 30 dá menos 15. Percebam que o grau desse polinômio é 1, enquanto o grau desse polinômio é 2. Portanto, chegamos na segunda condição. Certo? Como o grau desse polinômio é menor do que o grau desse polinômio, então a divisão para. Certo? Então, aqui nós vamos ter, ó, dividendo, divisor. Aqui nós temos o quociente,
E aqui nós vamos ter o quê? O resto. Ok? E aí, pessoal, se vocês quiserem saber, né, se vocês acertaram ou não, né? Você pode ter essa dúvida. Professor, eu acertei ou não, professor? A conta. Você tem como comprovar. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever o algoritmo da divisão de Euclides. Vai ser o quê? Dividendo igual a divisor vezes quociente mais o resto. Então, a prova, né? Se você encontrou os valores corretos, é você verificar o seguinte, né? É você verificar se 7x à terceira. Deixa eu só apagar aqui, que ficou mal feito aqui. Pronto. Então, tem 7x à terceira mais 30x quadrado menos 40x mais 15 tem que ser igual a x2 mais 5x menos 6 vezes 7x menos 5 mais 27x menos 15. Se ao fazer essa conta aqui, o valor foi exatamente esse polinômio, isso significa dizer que você acertou a divisão. Ok? E aí você tem que lembrar o quê? Você tem que lembrar, tá, do seguinte. Você tem que lembrar que esse cidadão aqui, ó, é o dividendo, tá? Dividendo. Esse cidadão aqui, eu estou falando cidadão, pessoal, mas é polinômio, né? É o divisor, tá? Aí ficou horrível isso aqui. Vou melhorar essa letra. Divisor. Como eu já escrevi acima, esse aqui é o quociente. E esse aqui é o resto. Pessoal, perceberam que o processo é análogo à divisão de números inteiros. Análogo. Então, olha só. Deixa eu fazer aqui uma analogia. Vamos supor aqui, vamos pegar 9, vamos dividir por 4. 9 por 4 dá o quê? 2. 2 vezes 4, 8. E você faz o quê? Subtrai. O valor da conta aqui, 1. 1 é menor do que 4. Então, a divisão para. E percebam aqui o seguinte, 9 é igual a 4 vezes 2 mais 1. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Isso aqui, pessoal, é o algoritmo da divisão de Euclides. Então, o que nós fizemos aqui foi exatamente repetir esse raciocínio. Que a gente fazia com números, agora nós estamos fazendo com expressões literais, mais especificamente com polinômios. O que é que dizia lá o item 2? O item 2, nós tínhamos que o f de x é 8x à terceira menos 8x mais 6 e o g de x é 4x2 mais 2x menos 1. Como é que a gente vai resolver? Do mesmo jeito. Agora, pessoal, primeiro, vamos notar aqui o seguinte, ó. Esse polinômio aqui, ó, polinômio f, o termo x2, ele não apareceu. Certo? Então, o que é que eu recomendo? Não apareceu o termo x2, né? Nós temos o termo x3, tem o termo x e tem o termo independente. Mas o termo x², ele não apareceu.
O que é que eu recomendo para que não haja erro? É você completar esse polinômio e colocando o coeficiente de x2 como sendo zero. Né? 0 vezes x2 dá zero. Mas aí aparece, digamos assim, o polinômio completo. Então, eu vou escrever esse polinômio da seguinte forma. 8x3 mais 0x2 menos 8x mais 6. E agora eu vou dividir por 4x² mais 2x menos 1. E o processo começa. Nós vamos pegar novamente o primeiro termo desse polinômio aqui e vamos dividir pelo primeiro termo desse polinômio. Então, vai ficar 8x a terceira dividido por 4x². Tá? Então, o 8 cancela com 4, fica 2. E aqui, ó, o x2 cancela com 1 aqui, resta 1x no numerador. Então, nós vamos colocar aqui quem? 2x. Mais 2x vezes mais 4x2 dá exatamente 8x3. Vem para cá com o sinal invertido. Agora, mais 2x vezes mais 2x dá o quê? Dá mais 4x2. Vem para cá, menos 4x2. Mais 2x vezes menos 1 dá menos 2x. Vem para cá, mais 2x. Em seguida, o que é que a gente faz? Soma. Então, esse cancela com esse. A soma de 0x2 com menos 4x2 vai dar menos 4x2. Menos 8x mais 2x vai dar menos 6x. E os 6 aqui, esse mais 6 a gente desce. Ok, pessoal? Dúvidas? Próximo passo. Fazemos a mesma coisa. Nós vamos pegar o primeiro termo desse polinômio e vamos dividir pelo primeiro termo desse polinômio. Então, nós vamos pegar menos 4x2 e vamos dividir por 4x2. Percebam, pessoal, que esse polinômio aqui, ó, o grau dele é igual ao grau desse polinômio. Então, a divisão continua. A gente só para quando o grau desse polinômio aqui for menor do que o grau desse polinômio. Menor estritamente. Como aqui é igual, a gente continua a divisão. Aí a gente divide menos 4x2, divide por 4x2. Então, esse 4 cancela com esse 4. x2 com x2 vai restar o quê? Menos 1. Então, a gente vai botar aqui menos 1. Menos 1 vezes 4x2 dá menos 4x2. Mas vem para cá com o sinal contrário. Menos 1 que multiplica mais 2x dá menos 2x. Mas vem para cá com o sinal trocado. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, positivo, mas vem para cá com o sinal trocado. E aí a gente soma. Então, quando a gente soma, esse termo cancela com esse. Aqui vai dar menos 4x, né? Menos 6x mais 2x dá menos 4x. 6 menos 1 dá mais 5. Agora, note que o grau desse polinômio é 1, tá? E ele é o quê? Menor do que o grau desse polinômio. Então, a divisão para. Certo? Então, a divisão para. E aí, a gente já identificou automaticamente quem é o quociente e quem é o resto. Então, aqui nós temos o quociente e aqui nós temos o resto. Ok, pessoal? Novamente, gente, olha só.
Se vocês querem verificar se errou ou não alguma conta, o que é que vocês devem fazer? Vocês devem mostrar que 8x à terceira menos 8x mais 6 é igual a 4x2 mais 2x menos 1 vezes 2x menos 1 mais o resto, que é... Não é necessário colocar o zero, professor, nessa parte? Não precisa? Não. Eu coloquei o zero aqui apenas para lembrar que quando aparecer o termo aqui em x2, tá? Eu fazer essa soma. Se você não puser esse 0x2 aqui, também não tem problema, não. Mas você tem que entender que aqui vai aparecer um termo em x2 e um termo em x. E quem vai somar com esse termo em x aqui é esse termo x. Tem que ter esse cuidado. Você tem que somar os termos conforme o grau. Termo x3 com termo x3, termo x2 com termo x2, termo x com termo x. Você não pode estar somando coeficientes de termos que têm graus diferentes. Aí está errado. Certo? Então, se você quer saber se essa sua conta está correta, você vai pegar esse polinômio, multiplicar por esse e somar com esse. O resultado tem que ser esse aqui. Se não for, só tem duas possibilidades. Ou você errou essa conta aqui, ou, efetivamente, você errou a divisão. Vamos fazer um teste aqui? Vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta. Então, vamos colocar aqui, verificando. Vamos fazer essa conta aqui. Vamos verificar se realmente a conta que a gente fez está correta. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou mal feito, tal. Vamos lá, vamos verificar. Vamos pegar aqui. 4x2 mais 2x menos 1. Isso aqui a gente não fez no primeiro exemplo, mas vamos fazer aqui nesse. Que multiplica 2x menos 1 mais menos 4x mais 5. Isso aqui vai dar o quê? Então, vamos multiplicar. Aí começa, ó. Esse termo multiplica esse, depois esse termo multiplica esse. E assim acontece com os demais. Então, vai ficar 4x2 vezes 2x vai dar 8x à terceira. 4x2 vezes menos 1 dá menos 4x2. Agora, mais 2x vezes mais 2x dá o quê? Mais 4x2. Mais 2x vezes menos 1 dá menos 2x. Menos 1, que multiplica 2x, dá menos 2x. Finalmente, deixa eu ver aqui. Agora, vamos somar com isso aqui. Menos 4x, certo? Mais 5. Olhando aqui a expressão, a gente vê claramente, né, que esse termo aqui, ó, cancela-se com esse. Menos 4x2 mais 4x2 dá 0. Ok? E aqui, pessoal, ó, vamos somar agora os termos. Ó, o termo x3 apareceu só esse. Aí apareceu esse termo aqui em x, esse termo em x, esse termo em x. Vamos somar. Então, aqui vai ficar 8x à terceira. Menos 2x dá menos 4x. Menos 4x com menos 4x dá menos 8x. E aí vamos agora pegar esse aqui, ó, mais 1 com mais 5. E essa soma vai dar mais 6. Então, percebam, pessoal, que ó, o resultado deu exatamente aqui, ó. Então, a divisão que nós fizemos logo acima está correta. Né? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto.